Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, que com suas mensagens de improviso, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para vencer. Tudo o que você vê, tudo o que você ouve, te causa bem ou mal, dependendo muito da maneira que você vê, dependendo da maneira que você ouve. Portanto, dependendo da maneira que você ouvir este programa, ele te ajudará muito. Ele te ajudará na saúde, na doença, na abundância, na escassez, no trabalho, no descanso, nas lutas, nos folguedos, em casa, fora de casa, na viagem, enfim, nas dificuldades diversas da vida. Pois se trata de um programa que tem uma mensagem inspirada por Deus, inspirada na mensagem do profeta de Deus para esta era. E por isso produz o mais necessário para todas as pessoas, sem distinção de classe e condição. Fé e fé para vencer. Amor de Jesus. Amor de meu Jesus, insondável amor, veio em meu coração, brilhante como a luz do sol. Cristo
Disse Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esquece as tuas aflições. Esquece as tuas aflições, o teu Senhor te ajudará. O seu poder não falhará, nem sofrerás na vida em vão. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar, e vida nova has de gozar, com teu Senhor feliz então serás. Esquece as mágoas e a dor, tuas derrotas e amargor. Não mais tristezas sentirás, teu coração se alegrará. Esquece as tuas aflições e deixa o teu Senhor reinar, e vida nova has de gozar, com teu Senhor feliz então serás. Depois de fazer uma afirmação que nos parece muito simples, muito comum, muito fácil, mas na verdade não é, para fazê-la no Espírito e da maneira que São Pedro fez, somente pelo Pai que está nos céus. Somente pelo Espírito Santo, somente pela revelação, o homem pode entender, pode saber quem é Jesus Cristo. Caso contrário, ele complica as coisas, ele complica Deus. Ele complica a divindade, ele complica a unidade, as manifestações, os ofícios de Deus, misturando estas coisas
qualifica Deus como pessoas distintas, mas esta declaração de Pedro queria dizer, naquele momento, naquele exato momento, não pela carne nem pelo sangue, que Jesus Cristo era o Messias. Jesus Cristo era Deus encarnado, porque o Cristo que eles esperavam não era outra coisa, senão Emmanuel, Deus conosco. Então, somente por revelação divina, um homem podia fazer tal declaração. E ao fazê-la, Jesus disse: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, sobre a minha palavra revelada. E mais do que isso, ouvinte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não diz os aguilhões, os mísseis, as espadas, os canhões, as bombas do inferno, mas sim as portas. As portas que facilitam o caminho para o céu, que enlarguecem, que oferecem vantagem para o peregrino cristão, não prevalecerão contra ela. As portas que, na verdade, conduzem à perdição eterna, enganando, se possível, até os escolhidos, não prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo. A sua palavra é esta: a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E você é a igreja dele. E você está edificado sobre a revelação. E uma vez que a revelação veio a você não pela carne nem pelo sangue, você está escondido. Escondido para os sentidos humanos. Sendo revelado, você está escondido na rocha, na pedra, na revelação. Então você tem paz. Paz é tranquilidade de espírito em relação ao seu destino eterno. Por isso Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Porque é uma paz no interior. É uma paz em meio às aflições, em meio às amarguras, em meio às dificuldades. É uma paz na lepra, como Jó tinha em seu coração, em sua alma. É uma paz no calabouço, como José lá no Egito. É uma paz como São Pedro tinha na cadeia, a ponto de dormir na prisão, tranquilamente, quando estava decretado que no outro dia o seu pescoço seria amputado. Ele dormia na prisão, ele foi acordado pelo anjo, e isso significa paz de espírito. É um espírito que sabe de onde veio e que sabe para onde vai. Foi nesta revelação que Jesus Cristo edificou. É nesta revelação que Jesus Cristo quer te edificar. Edificar a sua fé, não numa tradição religiosa, mas sim numa revelação. E fazer de você um poço artesiano que flui de dentro para fora, salta
de dentro para fora, rios de águas vivas corram do seu ventre. E você tenha vida, e vida com abundância. Vida abundante, azeite abundante, farinha abundante. Eu estou usando termos bíblicos, símbolos bíblicos, porque o azeite simboliza o Espírito Santo, enquanto a farinha aponta para o Cristo encarnado, o Espírito Santo encarnado, Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. A revelação tem preço aqui na terra. Abel perdeu a sua vida por causa disso. Mas Jesus disse: aquele que perder a sua vida por causa da revelação, ganhá-la. No entanto, aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la. E Abel não perdeu, ele ganhou. Ele morreu, na verdade. Ele foi a vítima do primeiro homicídio que o filho da serpente operou aqui na terra. Ele foi a vítima do primeiro crime. Mas, no entanto, ele foi também o primeiro, veja só, a dar a satisfação para Deus quando ele fechou seus olhos, rendeu seu espírito e adentrou a sexta dimensão. Ele foi o primeiro, ou pelo menos, para afirmar melhor, o primeiro salvo, o primeiro redimido, porquanto tinha a revelação. Ele ofereceu o seu sacrifício a Deus por revelação divina. E uma vez oferecendo por revelação, o seu sacrifício era perfeito. Ele ofereceu pela fé, porque ele recebeu a revelação do sangue. Ainda que tivesse um mandamento, assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus que fez a diferença e concedeu a Abel a vida eterna. Não. Deus não mandou, não obrigou. Deus não obriga a você ser uma cristã, um cristão. Deus não obrigou a Abel a oferecer um cordeiro. Deus deu a revelação a Abel de que a coisa era sangue e não maçã e não fruta. De que o engodo, o engano da serpente não se tratava de uma fruta apenas. Caim foi nisto. Veja o altar de Caim e veja o altar de Abel. O paradoxo, a diferença. A sua fé é um paradoxo com a fé comum, com a fé dos que adoram o mesmo Deus, mas sem revelação. Há uma diferença. Todos estão procurando adorar o mesmo Deus, como Caim e Abel. Mas o sacrifício de Caim era sem a revelação, dedicado ao mesmo Deus de Abel. Enquanto o sacrifício de Abel combinava exatamente com a coisa, acertava o alvo. Os homens estudam que pecar é errar o alvo. E Caim errou o alvo, foi no culto, foi na doutrina. Pecadores, errando o alvo, qualificando a Jesus Cristo de segunda pessoa, o Espírito Santo de terceira pessoa. Pecadores, mal atiradores, errando o alvo. Há diferença, sim, não na carne nem no sangue. Todos somos iguais, mas há diferença na fé, há diferença no espírito, há diferença na alma,
Há diferença, sim, em relação à predestinação, à eleição. Havia diferença no culto de Caim com o culto de Abel. Há diferença, sim, e Satanás conhece essa diferença. Satanás conhecia a diferença, por isso ele não chamou Jesus de diabo. Ele disse: que temos nós contigo, os demônios falando, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que temos nós contigo. No entanto, os chefes religiosos diziam: tem Belzebu. E, no entanto, eles adoravam a Deus. Eles matavam por causa de Deus. E Jesus disse: o vosso pai é homicida, ele é matador, ele é roubador, ele veio para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ouvinte, esconda-te, fique escondido dos sentidos humanos, através da revelação divina, e cante. Tenha um cântico na sua alma como Maria tinha. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Quando a escura noite vem e o céu nublado está, eu na rocha me escondo e tenho paz. Se a tempestade rugir, tenho gozo, descanso e paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, tenho paz. Nada mal eu temerei na presença do meu Rei. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir. Meu Deus, a noite está escura, o céu está nublado. Os credos, os dogmas, as interpretações, a confusão geral tomou conta do mundo. Envolve a terra numa atmosfera de doenças, de demônios, de complicações mentais, espirituais, de dardos inflamados do maligno. Mas, ó Deus, nesta hora, o cristão se sente protegido, porque todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E que cada um dos teus filhos nesse instante se descanse na doença, na dor, na saúde, na alegria, na tristeza. Tenha paz em sua alma. Console-se com a mensagem de Deus, com o Espírito Santo, com a vida que Deus te deu. Tenha paz em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus te abençoe agora. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.